Saudações a todos. Iniciamos aqui o ciclo de painéis virtuais Impactos da Pandemia da Covid-19 nas Relações de Trabalho e Temas Afins. Nós vamos começar com o painel 1, em que se tratará de questões processuais relacionadas à Covid. Esses painéis serão realizados pelos juízes Reinaldo Branco de Moraes, Luiz Fernando Carvalho e eu, Daniel Lisboa. Nós iniciaremos falando dos atos do CSJT e os procedimentos em épocas de isolamento social, e iniciando com o tema procedimentos. Trataremos inicialmente de uma rápida exposição sobre a plataforma de reunião do CNJ, que se chama Cisco Webex. E ela vai ser nada mais do que uma simples digressão e um convite aos colegas para que acessem a plataforma do CNJ, façam inscrição e conheçam a plataforma, porque ela vai começar a ser usada. De acordo com o Ato Conjunto 5 de 2020, nós teremos a suspensão dos prazos até o dia 3 de maio, ou seja, o retorno dos prazos para processos eletrônicos iniciam agora no dia 4 de maio de 2020, e a partir desse dia já se torna viável, embora não seja obrigatório por primeiro grau, a retomada de audiências por meio telepresencial. Nós iniciaremos um calendário a partir do dia 4 de maio com audiências para tutela de urgência e conciliações, a partir do dia 11 de maio para tutelas de tramitação preferencial, 18 de maio iniciais, 25 de maio unas e instrução. Então, é muito interessante que os colegas conheçam essa resolução e conheçam essa plataforma, desde já podem entrar. Ela é muito simples, você faz um cadastro, recebe um e-mail e a partir daí haverá uma sala de audiências virtual que pode ser utilizado por cada um dos magistrados. É interessante que se faça uma por unidade judicial para facilitar a rotina dos senhores, e aí os juízes que atuam na unidade vão dividir essa mesma sala. O segundo tema que nós vamos tratar sobre procedimento, ele é uma ideia que surgiu nas discussões sobre o que poderíamos fazer para permitir que os julgamentos fossem acelerados nesse período de Covid. E aí, após alguns estudos, nós conseguimos operacionalizar um julgamento antecipado parcial de mérito. E o nosso colega Reinaldo, como entusiasta já antigo desse tema, já há muito nos provoca para a realização do julgamento antecipado parcial de mérito, descoberta que o PJE finalmente nos permitiu a operacionalização desse procedimento, vai falar um pouquinho desse assunto. Então, eu dou a palavra para o Reinaldo para que trate do julgamento antecipado parcial de mérito, que vai utilizar a sigla JAMP, cunhada pelo nosso amigo Reinaldo. Por favor. Olá, Daniel. Olá, Luiz Fernando. Primeiramente, parabenizar a Escola Judicial do TRT 12 pela iniciativa, trazendo a debate questões de cunho processual em época de Covid-19. Como comentou o nosso colega Daniel Lisboa, em breve nós teremos uma plataforma que permitirá, dentro da criatividade de cada um, em razão do isolamento social, a realização de audiências não presenciais, e não teremos, num primeiro momento, como realizar as audiências instrutórias, aparentemente, mas poderemos realizar as audiências constatórias por meio virtual, e também em razão da portaria conjunta número 83 do TRT 12, foi permitido nesse período de isolamento social a realização de atos processuais, porque estamos trabalhando de forma remota, todos os juízes e servidores, a
a continuidade do procedimento mediante a citação de forma não presencial dos demandados, seja pela ICT, ou seja, através de oficiais de justiça, e isso permitirá oportunizar, após apresentada a defesa por escrita e a manifestação da parte autora a respeito dos documentos juntados, a identificação se o processo permite um julgamento completo, total dos pedidos, sem necessidade de audiência, caso em que essa portaria conjunta também prevê que, nessa hipótese, deve ser oportunizado que as razões finais sejam apresentadas por escrito e o processo venha concluído para julgamento em não havendo manifestação das partes em tentativa conciliatória, que, se houver, será possível realizar novamente uma audiência. E um assunto, como comentou nosso colega Daniel, que há muito eu tenho provocado os colegas da Escola Judicial, desde a vigência do CPC de 2015, cuja vigência, sabemos, é desde 18 de março de 2016, vem a ser o JAMP, o julgamento antecipado de mérito parcial. E, embora esse instituto tenha nascido no CPC, ele tem muito mais a cara do processo do trabalho do que propriamente da lei processual civil, que é aplicada perante a Justiça Comum Estadual e a Justiça Federal. E por que eu digo isso? Porque esse instituto ele visa exatamente permitir, nos casos de cumulação de pedidos, a tal da cumulação objetiva, e essa é a nossa regra nos processos do trabalho, como bem sabemos, que os pedidos que estão maduros, ou seja, aqueles que não necessitam de dilação probatória, ou as provas já estão todas produzidas, ou ainda matérias eminentemente de direito, ou matérias não objeto de controvérsia, enfim, hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 356 do CPC, que o juiz faça os autos conclusos e profira a decisão interlocutória de mérito. Essa é a nomenclatura no CPC vigente, considerando a definição que o legislador deu à sentença e à decisão interlocutória. Perante os processos que tramitam exclusivamente pelo CPC, será a sentença apenas o ato decisório que põe fim à fase do procedimento comum, enfim, põe fim à fase de cognição. Todos os outros atos decisórios, eles são considerados decisão interlocutória. E no CPC, como bem sabemos, todas as decisões interlocutórias, ou elas são recorríveis de imediato, ou não. Porque, nesse ponto, o legislador comum copiou a regra da irrecorribilidade das interlocutórias, como ocorre no processo do trabalho. E listou no artigo 1015 do CPC hipóteses de cabimento imediata de agravo de instrumento nas decisões interlocutórias ali elencadas, sob pena de trânsito em julgado daquele pronunciamento. E a novidade do JAMP é exatamente essa, é permitir que os pedidos que estão aptos ao julgamento, que sejam julgados o quanto antes, de forma que fiquem pendentes de julgamento nesse processo apenas aqueles que não estão maduros. E a dificuldade que tínhamos no processo do trabalho de implementar esse julgamento foi sanada através da abertura de ferramenta ou campo próprio no PJE, com a versão 2.5.2 instalada em fevereiro de 2020 no TRT 12. O TST, na mesma semana em que entrou em vigor o CPC de 2015, editou a Instrução Normativa 39/2016 e no artigo 5º assentou que o JAMP, o julgamento antecipado de mérito parcial, é aplicável ao processo do trabalho, mas com a diferença
quanto à recorribilidade. A recorribilidade será imediata, tal qual ocorre lá no CPC, mas lá o recurso é agravo de instrumento e aqui é recurso ordinário. E como implementar no PJE um recurso ordinário, recebendo, processando e remetendo os autos, se ainda temos pedidos pendentes naquele processo de exame. Por isso que, somente após 4 anos de vigência, né, do Código, conseguimos, felizmente, na Justiça do Trabalho, ter a ferramenta no processo judicial eletrônico que permitirá o julgamento antecipado parcial do mérito. E hoje, data que estamos gravando esse vídeo, dia 22 de abril de 2020, é exatamente a data em que eu estou publicando a primeira sentença, acredito que em Santa Catarina, talvez no país, envolvendo esse importante e novo instituto que vai trazer, principalmente nessa época de Covid-19, dificuldade de realização de audiências presenciais, ao menos o julgamento dos pedidos que estão aptos e estão maduros. Então, peço desculpa pela exposição do Instituto de uma forma tão demorada, mas para o início dos debates, acreditei que seria importante essa explanação. Muito bem, Reinaldo. Foi muito interessante essa ponderação. E aí, se já me permitir, nós podemos continuar no seguinte sentido. Nós temos, então, diversos processos que foram tirados de pauta, aguardando audiência de instrução. Esses processos, eles podem ser avaliados, registrados, e nos temas em que não comporte dilação probatória, lhe parece viável que se faça esse julgamento antecipado parcial de mérito, que nós fizemos uma sigla imprópria aí de JAMP, né? Para ficar muito mais sonoro e bacana. Então, me parece, eu faço 2 perguntas para você, Reinaldo. A primeira é a seguinte: eu já posso fazer esse julgamento sem a intimação das partes e sem requerimento prévio, ou eu preciso intimar as partes que farei o julgamento antecipado dos temas que não necessitam mais dilação probatória, permitindo-lhes que apresentem razões finais desses temas? Segunda pergunta: quais são as viabilidades para operacionalização do JAMP após a publicação da sentença, que eu já sei que você já pesquisou isso e já tem uma resposta para nos dar. Exato, Daniel. Eu fiz contato essa semana com a USO e também troquei ideia com o diretor de secretaria da unidade em que eu atuo, em Indaial, e nós recebemos, na verdade, na última segunda-feira, no dia 20 de abril, requerimento para aplicação, requerimento da parte autora, no sentido do julgamento de um dos 3 pedidos formulados no processo, com base no JAMP, julgamento antecipado parcial do mérito, a sentença em capítulo. Esse processo, a audiência inicial foi realizada antes da suspensão nacional das audiências por conta da Covid-12. E estava fluindo o prazo para a parte autora se manifestar sobre os documentos e também apresentar quesitos e indicar assistente técnico, porque um dos pedidos era adicional de insalubridade. E na audiência já houve a nomeação de perito e o processo irá ao perito após o prazo das partes para quesito e assistente técnico. O autor falou da documentação juntada e, numa petição apartada, requereu o JAMP, o julgamento antecipado parcial do mérito. Requereu em relação a um pedido. Na verdade, 2 pedidos estavam maduros, não apenas um. E como o artigo 356 caput do CPC, que regula o Instituto, estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito, e aí elenca as hipóteses, independentemente de requerimento da parte, na minha visão, até por se tratar de matéria de ordem pública,
e estar o Instituto em total sintonia com a razoável duração do processo, a celeridade, perfeitamente possível esse desmembramento. O processo primitivo continua e vamos aguardar a realização da perícia. E os outros 2 pedidos, não só aquele que a parte requereu o julgamento, os outros 2 estão maduros para o julgamento. E por isso eu trouxe o processo concluído e hoje estou proferindo a sentença. Quanto ao teu questionamento se haveria necessidade de oportunizar as partes, razões finais, e só após proferir o julgamento, me parece uma providência bastante interessante, até porque assegura o contraditório material prévio e a parte demandada fica ciente que, em não havendo uma composição total, ou quiçá só parcial, quanto aos tópicos que serão julgados, quiçá ela queira fazer um acordo parcial, ou aduzir mais alguma coisa em razões finais. No caso em que estou a tratar, não utilizei essa metodologia, trouxe o processo de imediato conclusos para julgamento, porque vislumbrei que os 2 pedidos que foram levados a julgamento, a prova é eminentemente documental, por se tratar de fundo de garantia de competências não depositadas e da indenização compensatória de 40%. Então, creio que respondi ao primeiro questionamento. O segundo, quanto à viabilidade no PJE do trâmite dos procedimentos seguintes à sentença, de fato, aqui ainda nós não temos o instrumental muito bem definido, mas é perfeitamente possível construir as opções. Explico. O processo será feito conclusos para sentença parcial. É a mesma sistemática de quando de conclusão para julgamento total. Lá no campo de conclusão ao magistrado, no PJE, existem as opções homologação de acordo, sentença, homologação de cálculo, e agora foi criado o link com o nome específico sentença parcial. No momento em que você clica nesse link sentença parcial, o processo vem conclusos para a sentença parcial, para o julgamento dos pedidos que estão aptos, maduros a esse julgamento. E quanto a isso, não há novidade nenhuma, porque é uma sentença como outra qualquer, apenas com o exame limitado àqueles pedidos que estão maduros. Muito bem. E a sentença que eu estou publicando hoje, eu percebi a necessidade de fazer alguns esclarecimentos a respeito desse novo instituto. Porque, acredito, ninguém utilizou ele ainda na Justiça do Trabalho. E me deparei com algumas questões que poderiam ensejar problemas mais adiante, ou dúvida às partes, e aí resolvi enfrentar esses tópicos lá na sentença. E um deles, Daniel, guarda relação diretamente com esse questionamento. Proferida a sentença, havendo RO, como processar o RO, recebê-lo nos mesmos autos, após contrarrazões, remeter o processo e continuar com o processo no primeiro grau para, no exemplo que eu dei, realizar a perícia, praticar os atos subsequentes, a audiência instrutória e depois o julgamento desse pedido remanescente. Não é possível fazer a remessa dos autos ao tribunal, porque se isso ocorrer, nós não ficamos com cópia do processo na origem e não temos como praticar nenhum ato. O CPC, quando trata do instituto que estamos a comentar, no parágrafo 4º do artigo 356, ele estabelece que a liquidação e o cumprimento serão feitos em autos suplementares. No PJE da Justiça do Trabalho, nós só temos autos suplementares para execução provisória da sentença, que não é o caso. E não houve preocupação do legislador processual comum
com essa situação para a Justiça do Trabalho, porque lá a recorribilidade é por agravo de instrumento e o agravo de instrumento é protocolizado direto na instância superior. Por isso que o parágrafo 4º, na minha visão, alude somente à liquidação da sentença e ao cumprimento da sentença. Então, é evidente que nós precisamos, em aplicando o Instituto no processo de trabalho, construir. E vamos ter que fazer a construção para permitir que haja a possibilidade desse processamento de recurso, remessa à instância superior, inclusive aos recursos subsequentes de lá, se for o caso, ao TST, ao STF. E ainda temos o detalhe, se não houver o recurso, nós entraremos também numa fase seguinte, se a sentença for liquidada, nós vamos direto para o cumprimento da sentença, para execução. Se for não liquidada, nós precisamos primeiro de uma fase de liquidação e cálculo, vista, julgamento, homologação do cálculo e início da execução propriamente dita. Enquanto isso, estaríamos ainda com aquele pedido não maduro, no exemplo que eu dei, o adicional de salubridade, na fase de conhecimento pendente com perícia e depois o processo tendo que ser trazido para a audiência instrutória e depois a sentença final. Então, realmente, existem algumas situações, mas eu creio que dá para solucionar da seguinte forma. Existe a classe processual no PJE com o nome de cumprimento de sentença. Então, a primeira hipótese seria, havendo o recurso, cadastra-se o cumprimento da sentença, vai surgir, então, uma classe específica, e os pedidos não maduros continuam normalmente no processo primitivo. E os pedidos julgados de forma antecipada parcial do mérito, todo o seu trâmite, haja recurso ordinário ou não, e o recurso é ordinário, não é agravo instrumento, haja recurso ou não, essa classe processual cumprimento de sentença permite o recebimento de recurso, seu processamento, a remessa dos autos à instância superior e de lá os atos subsequentes para as instâncias superiores, se for o caso. E com o retorno dos autos, a liquidação, o cumprimento propriamente dito. Na verdade, com o JUMP, o que ocorre é um fracionamento do processo. É um fracionamento. Agora, essa seria uma forma de permitir o trâmite processual havendo o JUMP. A outra hipótese também, diante do JUMP, seria o desmembramento da ação. Porque, no exemplo que eu dei, 2 pedidos estavam maduros e eu julguei. Um não maduro ficou pendente no processo primitivo. Os 2 pedidos maduros e julgados, na verdade, eles se desmembraram da fase de conhecimento propriamente dita, em que ainda fica o processo primitivo. Em razão disso, seria possível determinar na sentença já, em capítulo, né, nessa sentença parcial, que a secretaria protocolizasse um novo processo na fase de conhecimento, observada a mesma classe processual objeto desse processo primitivo ou processo matriz. Digamos, estamos com uma ação trabalhista de rito ordinário, se cadastra um segundo processo, também com o rito ordinário, e a partir da sentença, da sentença parcial, todos os atos subsequentes, recorribilidade, cumprimento, execução, são nele realizados. E aí estaria resolvida a situação. É claro que esse aspecto, onde há vara única, como é o meu caso, que não atuo em foro, não haveria a menor dificuldade. Mas onde há foro, haveria necessidade de distribuir por dependência esse feito. E aí vem o detalhe, se a corregedoria regional e a geral, porque isso vai ter que ser regulamentado em âmbito local, melhor que eu seja nacional, se haverá compensação ou não dessa distribuição por prevenção. Porque, tecnicamente, passa a existir mais um processo de conhecimento. Na verdade, é o processo matriz, o processo primitivo, o processo mãe que foi
desmembrado. E essa situação, a bem da verdade, tem relação com qual é a natureza jurídica do JAMP. É de mero incidente no processo, ainda que com recorribilidade, e ele fica pertencendo a esse processo, e se tivesse autos suplementares, não haveria nenhuma dificuldade de se fazer isso, seria o processo com o mesmo número e o número 1 do lado, né? Primeiro incidente, como é muito comum na justiça comum, tá? Essa seria uma situação, né? E a outra seria a compensação ou não, mas isso é um detalhe técnico a ser resolvido. Enfim, esses aspectos, dentre outros, eu também abordei nessa primeira sentença, até porque, havendo esse fracionamento da ação, quiçá, se a se entender pelo desmembramento e a protocolização de novo processo, quiçá o rito dos dois processos, do primitivo e do processo derivado por força do JAMP, tenham alteração no valor da causa. Porque os pedidos, num primeiro momento, por exemplo, comportavam pelo somatório o rito sumaríssimo. Após o desmembramento, quiçá estejamos no rito sumário. Mas isso o juiz vai analisar a tempo e modo dentro de cada processo, caso se opte pela figura do desmembramento. E cá para nós, me parece, tecnicamente, muito melhor a hipótese do desmembramento, porque cada processo passa a ter o seu trâmite normal, regular, e mais, acredito que, constatando o juiz a necessidade do desmembramento por causa do JAMP, que esse desmembramento e a protocolização do novo processo ocorra antes da sentença e com cópia integral do processo. Porque quando o processo for conclusos ao juiz, e aí aquela tua pergunta, dando vista a primeiras partes, permitindo razões finais e até a proposta conciliatória final para evitar qualquer discussão quanto a isso, após realizada essa situação, a tramitação dos dois feitos, que começaram com um só e passam a ser dois, cada um tem a sua tramitação de forma simples, adequada e sem qualquer outra controvérsia, porque uma delas, por exemplo, será depósito recursal para cada sentença, na sentença parcial e na sentença total. Na minha visão, sim, o fato do legislador permitir o fracionamento não retirou a recorribilidade imediata, que para nós será recurso ordinário, não retirou o exame pelo juiz de todos os pressupostos de admissibilidade, e o fato do Instituto ser aplicado ao processo de trabalho não retira as exigências próprias da recorribilidade de qualquer ato considerado sentença, seja parcial, seja sentença final. Muito bem, Reinaldo, sempre falando de uma forma muito clara e prática para nós. Então, nós já temos aqui duas situações para essa retomada dos processos. A primeira é a utilização dessa plataforma de reunião do CNJ, que eu imagino que está para vir algum tipo de regulamentação para nós, alguma coisa assim, uma explicação mais definitiva do que seja, porque o ato conjunto ainda ele é muito singelo nas explicações de uso dessa plataforma. O julgamento antecipado parcial de mérito, então, nos permite dar andamento nos processos que estão atualmente aguardando pauta na unidade. Nós temos meios, então, de permitir que esses processos, pelo menos na parte em que não há necessidade de prova presencial, e prova presencial não é algo que a gente estudava nos livros de direito processual, né? Não é prova oral, nem pericial, nem documental. Então, prova presencial seria tanto a prova oral quanto a pericial, me parece. E eu também fico pensando que nós vamos ter que conhecer alguns procedimentos para facilitar o acesso ao FGTS, para baixa em carteira
de trabalho nesse período, caso seja determinado pelos juízes. A gente tem uma dificuldade muito grande agora com a carteira de trabalho eletrônica, porque falta ainda uma viabilidade de conversar com o Ministério da Economia para informar os atos a serem realizados na carteira de trabalho eletrônica. Mas eu penso que nós como colega, nós como juízes e os demais colegas, precisamos encontrar meios de permitir uma tutela a mais simples e rápida e desburocratizada possível. Então, nos despachos que determinar a baixa em carteira ou nas decisões que liberar o FGTS, que o façam na medida do possível, utilizando a própria decisão como ato processual válido para a operacionalização desse FGTS, então força de alvará, certidão e assim vai em relação às decisões. Não sei se é nessa linha que você, Reinaldo, também reconhece. E daí, na sequência, nós já contamos com 20 minutos. Eu vou passar a palavra, depois que o Reinaldo falar, para o Luiz Fernando, para ele falar um pouquinho da utilização do negócio jurídico processual nesse momento de dificuldade de contato, nesse período de isolamento social. Pode ser assim? Então, Reinaldo. Daniel, gostaria de ouvir o Luiz Fernando primeiro a respeito do JAMP, até porque guarda relação com esse assunto também, não, Luiz? Sim, pois não. Então, Luiz Fernando. Olá, Reinaldo, Daniel, colegas. Agradeço à escola pelo convite de participar nesse período de distanciamento dessa oportunidade de estudarmos e debatermos o processo diante dessa nova realidade que estamos vivendo aqui. Com relação ao JAMPs, só tem algumas coisas a acrescentar, alguns pequenos detalhes, é que eu acho que essa mesma sistemática do julgamento antecipado, parcial do mérito, ela também pode ser utilizada para as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, de parte, pelo menos, do processo, de uma das demandas numa acumulação objetiva. Exemplo, um pedido na petição inicial do rito ordinário que não venha com a indicação dos valores, tenha alguma outra inépcia que não seja sanada, e aí esse processo, esse pedido pode ser extinto de imediato ali, na forma que, inclusive, o próprio CPC prevê. O CPC ele prevê o julgamento parcial não só para o mérito, mas também da extinção sem resolução, do processo sem resolução de mérito, né? É o que fala no artigo 354, parágrafo único do CPC. E aí, no nosso processo de trabalho, também desafiaria recurso ordinário, com todas aquelas colocações que o Reinaldo já colocou, as necessidades, inclusive, de uma uniformização de procedimento, até mesmo para dizer qual que vai ser o valor do depósito recursal. Vai ser, se eu já tive um julgamento parcial anterior com um depósito recursal pelo teto, um novo recurso ordinário para o restante do processo vai ter que ter também depósito recursal. Enfim, esses detalhes eles devem, a gente vai ter que se atentar agora que a possibilidade do julgamento parcial está no PJE. Mas acredito que essa é uma questão bastante relevante para o nosso momento atual, em que a gente está impossibilitado com a suspensão de prazos e a impossibilidade de audiência presencial de realizarmos todos os atos processuais. Dentro desse sentido, eu queria também introduzir um outro tema, que seria a questão dos prazos, da suspensão e da interrupção dos prazos processuais nesse período de pandemia. A gente tem uma resolução... Mas viu, Luiz, só rapidamente, me perdoe. Me fale do negócio jurídico processual, que ainda está no ponto procedimentos. Sim. E aí, na sequência... nesse detalhe que eu queria trazer o negócio jurídico processual. Dentro desse contexto que os prazos estão suspensos, que a gente está impossibilitado de fazer audiência, as partes elas não estão de mãos atadas para darem seguimento ao processo. O CPC ele tem, no CPC de 2015, dentro de uma ideia de colaboração dos sujeitos processuais para o andamento do processo, ele tem no artigo 190 a possibilidade do negócio jurídico processual. Apesar de a gente saber que na resolução 39 do TST tinha uma resistência inicial para a utilização do negócio jurídico processual no processo do trabalho, o próprio TST já teve decisões recentes reconhecendo sim a aplicabilidade do 190
para o direito processual do trabalho. E vejam bem, a gente está vivendo uma situação excepcional, não só no mundo dos fatos, mas também no próprio processo. E as partes não podem praticar todos os atos, não podem ir para audiência, não podem, às vezes, ouvir uma testemunha. Porém, se as partes, nesse espírito de colaboração, se elas oferecem para o juiz, de comum acordo, uma solução que permita o prosseguimento do processo, adaptando o processo, adaptando o procedimento para as peculiaridades da causa, não só para as peculiaridades daquela demanda que está no papel, mas também para as peculiaridades do mundo real. Essa parte aqui ela consegue ter contato com a testemunha consegue se deslocar, por exemplo, para o escritório de um advogado e o outro advogado também se sente confortável de se deslocar para lá para ouvir aquela testemunha em videoconferência com o juiz. Enfim, estou colocando sugestões de que as próprias partes podem sugerir para o juiz que os atos processuais sejam praticados de formas diversas e alternativas dentro daquela realidade que elas estão vivendo. E, para isso, não se precisa ir muito além do próprio artigo 190 do CPC. O juiz vai ter que aplicar toda e qualquer negociação processual entre as partes? Não. O próprio 190, no parágrafo único, diz que o juiz vai controlar a validade dessas convenções. Mas é interessante, dentro dessa ideia da adaptação, da adequação, da adaptabilidade do procedimento à situação das causas, acho que o 190 do CPC é um instrumento valiosíssimo para que o judiciário possa continuar prestando a tutela jurisdicional, mesmo dentro desse período de restrição a deslocamento e a provocação de atos processuais. E traz muita segurança jurídica também a essas inovações, porque com todos os atores do processo de acordo com um determinado procedimento, a nossa antiga e para muitos coitadinha antiquada CLT já dizia que não há nulidade sem prejuízo. Se já concordamos todos, não é? Exatamente. Não tem mais o que discutir. Muito bem. Nós teríamos ainda, ligados a esse tema, que é os atos do CSJT e procedimentos em época de isolamento social, que tratar do tema de suspensão e interrupção de prazo. Nós, como o tema do JAMP deu muito pano para manga, e na verdade a gente nem conseguiu terminá-lo, porque temos tantos detalhes sobre isso que merecia um curso próprio. Basta pensar no depósito recursal, na continuidade, na questão, como bem lembrou o Reinaldo, da contagem de processos em situações de foro, na necessidade ou não de intimação prévia das partes, na necessidade ou não de uma formalização do encerramento da instrução processual, né, um despacho com encerramento de instrução processual, intimação específica das partes para esse fim. Há colegas que compreendem, por exemplo, que a juntada de documento pode ser feita durante toda a instrução processual. Imagina só, a gente vê lá que não tem o documento, não tem o recibo, então já posso julgar deferindo o pleito ou indeferindo, e no final a parte ainda quer juntar esse recibo. Talvez, nesses casos aí, o contraditório seja necessário. De toda forma, nossa intenção aqui é muito mais de noticiar do que de ensinar, não é? Então, nosso tempo é curto para ir muito a fundo. Nós vamos encerrar, então, esse primeiro tópico e nós, na sequência, falaremos ainda sobre esse tema, sobre a questão dos prazos e dos efeitos, reabertura e etc., na nossa próxima conversa. Então, eu agradeço as palavras do Reinaldo, do Luiz Fernando, é sempre muito bom ouvir vocês, aprendi muito, como sempre, só de respirar o mesmo ar virtual, porque nós estamos em ambientes separados, a gente já aprende com pessoas como vocês. Muito obrigado e na sequência retomamos com esse outro tema. Os vídeos, imagino, vão estar ambos colocados no mesmo ato, mas nós vamos fazer em 2 etapas por uma questão de garantia do tempo, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com a gente e logo temos outras
outras conversas, na medida do possível, úteis para os colegas. Muito obrigado. Obrigado.